Bom dia, boa tarde ou boa noite. Continuando com esta saga de resolução de exercícios, agora é o 2. Me perdi, 2.12. 2.12? Não, 2.13, desculpe, 2.3. É, aqui é assim, velho. Aqui a gente não reclama, não. Que as pessoas têm que aprender, façamos-las aprender. Vocês sabem, quem acompanha o canal e essas coisas, me acompanha há anos, sabe que só arrumar aqui, tem um troço também no meio do caminho, tem um balde aqui no meio do caminho, não sei o que está fazendo aqui. Enfim, quem me acompanha aí há décadas dessas tais de internet sabe, a gente grava aula, faz isso há muito tempo. Então, para mim, isso não é novidade, para algumas pessoas até é. Então, a gente ajuda, à medida do possível, fala, olha, dá para fazer assim, fazer assado, não custa, né? Então, faz uma coisa de bom gosto para que todos compreendam. Ainda mais numa época nossa aí, complexa, que estamos aí à mercê de uma porcaria, de uma célula única, que tem aquela camada de gordura, que tem lá o RNA, você sabe disso do que eu estou falando, mas água e sabão faz o bicho ir embora. Muito bem. Respire, porque esse aqui é pesado. Diz assim, o gráfico da função real, dada por f de x igual x menos 10, forma com os eixos coordenados um triângulo retângulo cuja área em unidades de área é igual a... Cara, olha que pergunta boa. O gráfico da função real f de x igual a x menos 10 forma com os eixos coordenados, um triângulo retângulo cuja área é igual a... Filhinho, primeira coisa. Você sabe que isso daqui é y igual a ax mais b, certo? Todo mundo sabe ou deveria saber nesta altura do campeonato. Daqui, você tira que o a vale 1, porque é o valor que multiplica aqui. Então, não tem ninguém na frente do x, então ele vale 1. Quem é o b? É o valor que sobra, termo independente, isso, dependente. Menos 10. Se ele é menos 10, eu vou até refazer o eixo, os eixos, na verdade, porque ele tem que cortar no menos 10. Certo? Cortar no menos 10. Então a gente já sabe que ele vai cortar aqui, ó. Aqui para nós é o menos 10, porque a banca nos disse que ele passa no menos 10. Certo? Agora vem uma pergunta boa, bem simples. Como é que eu acho esse valor aqui, ó? Como é que eu acho o valor que corta? Então lembrem, nós contamos isso em sala. Esse valor aqui, que faz com que o y seja 0, é chamado raiz da equação. Raiz. Então, para insistirmos nisso, raiz de uma equação, primeiro, segundo, quinto, sétimo grau, pouco importa, é o valor que torna essa equação igual a 0. Então o que se faz, filhinho? Você iguala esse cara aqui a 10, x menos 10 tem que ser 0, ou seja, estamos impondo essa condição. Portanto, o x só pode ser 10. Quando o x for 10, 10 menos 10 fica 0, certo? Então, quem é o gráfico fedorento dessa função? Está aqui, ó. Está aí o teu gráfico. Então, esse gráfico aqui será y igual x menos 10. Vamos ver se funciona. Para x igual a 10, 10 menos 10, 0. Então, o ponto será 10, 0. Para x igual a 0, 0 menos 10, menos 10. Então, funciona. Tá aí. Quem é a área? Filhinho, a área é isso aqui, né? Ou seja, base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Quem é a base? Está aqui, ó. Daqui até aqui. 10. Quem é a altura? Daqui até aqui. Não vai colocar menos 10 que eu dou na tua cara, né, velho? A altura é em módulo. 50 o quê? Centímetros o quê? Unidades de área. Não interessa, unidades de área. A banca não diz se está em centímetros, está em metro, então unidades de área, portanto, 50, letra D. Letra B. Entendeu a ideia? Então a frase é simples. A banca nos dá uma função
y igual a função de x, está aqui, x menos 10. E pergunta qual é a área que esse gráfico, essa reta faz com os eixos coordenados. Lembrando, eixos no plural, coordenados, estamos falando de x e y. Se a banca falasse em abscissa ou abschicha, eixo x. Se a banca falasse em ordenada, eixo y. Então, abschicha, eixo x. Ordenada, eixo y. Como a banca quer com os eixos no plural, tem que ser com os eixos ao mesmo tempo. Então, tem que ser com o plano cartesiano xy inteiro. Ou seja, obrigatoriamente essa reta vai cortar o x em algum lugar e o y em algum lugar. Então, cortando, ele faz esse triângulo retângulo aqui. Então, lembrando, nós criamos esse triângulo retângulo aqui, onde nós temos uma base e uma altura. A área, base vezes altura sobre 2, porque é um triângulo retângulo. Tranquilo? Então, lembrando, a banca não nos deu ponto algum. Mentira, deu sim, daqui, ó. Menos 10. Quando a banca te dá uma equação de primeiro grau, ou de segundo, ou de quinto, 17, pouco importa, o termo que não tem a variável, que não tem o x, que não tem o alfa, que não tem o ômega, que não tem o lambda, é um termo independente, porque ele independe da variável. Pode ver, tem x aqui, mas não tem x aqui. Então vai ser menos 10. Ou seja, você pode jurar que esse gráfico corta o eixo y, cuidado, o eixo y no ponto menos 10. Está aqui, menos 10. Achamos um ponto, falta um. Eu não consigo traçar uma reta com um ponto só, preciso de mais um. Então você faz o contrário. Você faz com que o x seja o quê? Não sei, eu não sei quanto é o x, mas eu sei que nesse ponto aqui o y tem que ser 0, porque esse ponto é a raiz, é o valor que zera o y. Se ele é o valor que zera o y, você iguala isso aqui a 0. X menos 10 tem que ser 0, então o x só pode ser o próprio 10. 10 menos 10 dá 0, ok? Então esse ponto é 10, 0 e esse é 0 menos 10. Achamos a nossa curva. Se achamos a curva, temos o triângulo retângulo. Temos o triângulo retângulo, agora é só calcular sua área. Boa, né? Tranquilo? Tranquilo. Então não tem como errar. Lembrando que é 10 vezes 10, que dá 100 por 2,50. Não tem como errar. Não vai colocar menos 10 que eu dou na tua cara. Velho, a altura não tem altura negativa. É uma que está para baixo, não interessa que está para baixo. O fato de nós termos algo negativo quer dizer que está em sentido contrário. Sentido contrário. Uma frase boa, uma vez eu falei isso em sala, tem gente até hoje pensando. Claro que agora os caras fizeram seus cursos superiores, eu falei isso no ensino médio. Se sabe que a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? Porque está caindo. Se estivesse subindo, seria menos 9,81, porque está em sentido contrário. Tudo que é sentido contrário ao convencional virou negativo. Por exemplo, aqui o zero. Para nós aqui o zero. Se eu for para lá, eu ando 5 metros, ando 5 metros positivos. Mas se eu for para lá, eu ando 5 metros negativos, o que eu me lembro é uma bobagem. Eu continuo andando 5 metros, só quer dizer que eu estou indo para o lado contrário do que era o positivo, ou seja, o contrário do que era a origem. Mesma coisa no círculo trigonométrico. Alguém convencionou, olhando ele de frente, né? O círculo está aqui. Subindo ângulo positivo, descendo ângulo negativo. É estranho você pensar em menos 45 graus, como é que você vai representar isso lá no eixo? Então são 45 abaixo. É só lembrar, é questão de a partir da origem. Mas não existe para nós distância negativa nem altura negativa. Claro, para todos? Sim, sim. Ah, mas temperatura negativa. Temperatura é diferente. Agora, vamos tentar pensar no seguinte. Temperatura é diferente porque a sensação é diferente, mas continua sendo 2 abaixo de 0. 2 negativo, está muito frio. Alguém convencionou que o 0 é onde a água congela. Abaixo disso fica muito frio, entendeu? Mas isso na escala nossa aqui, chamada Celsius. Em outras escalas tem outros valores. Então, claro, para todo mundo isso é só uma questão de para lá é positivo, para cá é negativo. Só nisso. 2,13. 13. Tem tanto exercício. 2,13. Não, desculpa, 2,12. Tá difícil. 2,12. 2,12. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Eu compilei os pedidos todos e fiz aí uma lista. Tem mais um aqui? Não, dessa acabou. Bem devagar. A banca disse assim, essa da Católica do Rio Grande do Sul. No gráfico abaixo está representada a relação que estabelece qual deve ser o preço Y em reais, preço não, né? Preço Y em reais para que sejam vendidas X unidades de determinado produto por dia. Deu cara, olha que gente boa, o cara colocou só um 7,
e 1,35. E o resto do povo que se vire. Só coloquei isso. E pergunta, quanto tem que ser o preço em reais para que eu venda 28 unidades por dia? Sei lá, velho. Sei lá. Então, primeira coisa, nota-se que é uma função decrescente. Isso aqui é uma função y, que é ax mais b como deveria ser. Primeira coisa que a gente já tem do gráfico, o senhor sabe qual é. Aqui, ó. Lembra? Já temos isso daí. Já temos esse posicionamento. O 7 para nós é o B. Por quê? Porque a banca diz que corta lá no 7. Mas você pode jurar que esse A aqui é negativo, porque a função é decrescente. Então veja, o que está no eixo X no eixo Y? Y está o preço em reais e X está a quantidade unidades. Certo? Então olha que simples. Se eu colocar o preço em R$7, eu não vendo nada. Entendeu a ideia? Se eu colocar o preço em R$7, eu não vendo nada. Ó. Eu vendo 0 unidades. Ou seja, se eu vendo 0, que não está custando 7 pila. Agora, eu tenho que andar aqui e achar onde é que está ele quer para 28. Então vamos lá. Bem devagar. Vocês sabem que a gente tinha que achar um triângulo retângulo e, para sorte, a banca já nos deu. Isso aqui, a altura é ΔY e a base é ΔX. E é justamente o que a gente precisa, porque o A é ΔY por ΔX, ou seja, quanto que o X variou, quanto que o Y variou. Então, deixar isso bem claro aqui. Aqui o X é 0 e o Y é 7. Aqui é o contrário. Aqui o X é 35 e o Y é 0. Então vamos usar esse ponto como referência. Vou começar por aqui. Y daqui menos Y daqui. 7 menos 0. Sobre X daqui menos X daqui. 0 menos 35. 7 menos 0 dá 0. 0 menos 35 dá menos 35. Menos 7 sobre 35. O que quer dizer isso? Cara, engraçado, olha quanto deu aqui, ó. Menos 7 sobre 35. E tinha que dar, ó. Então tá certo, esse valor aqui é um valor aceitável. Tinha que dar negativo e deu negativo. Certo? Sim, sim. A pergunta é, qual é o valor que tem que colocar de preço para vender 28 unidades? Então olha que simples. Se o Y para nós é o preço, e o X para nós são as unidades, e eu quero achar o preço, é só fazer. Então, do que nós precisamos? Fazer bem devagar aqui, pegar uma caneta preta que funcione, porque o resto está tudo sem pilha. Inclusive é com pilha que funciona. Achamos o nosso A negativo, como deveria ser, ou seja, sabemos disso daqui, deu certo, que deveria ser mesmo decrescente, tem que ser negativo. Temos a equação y igual a x mais b, temos tudo. Falta o nosso preço. A banca pergunta quem é o preço. Então vamos lá. O nosso y será A, que é menos 7 por 35, vezes o número de unidades. A banca quer que a gente venda 28. Mais 7. Até aí foi? Sim? Sim. Pergunta, o que dá para fazer aqui? Bom, temos algumas mágicas que podem ser feitas. A primeira delas é, você sabe que 35 e 28 são divisíveis por 7, né? 5 vezes 5, 25, 6 vezes 5, 30, 7 vezes 5, 35. Então isso aqui, se eu dividir por 7, isso aqui vira 5, se dividir por 7, isso aqui vira 4. Certo? Então ficamos com menos 7 vezes 4 sobre 5, mais 7. Sim? Sim. Pergunta, e daí? E daí? O que dá para fazer? Então a grande questão é, como é que eu faço um troço desses? 7 vezes 4 sobre 5. Isso aqui fica menos
28 quintos mais 7. Certo? Sim? Sim. Fazendo a nossa borboletinha, que não é nem borboletinha, porque só tem um lado, né? Ficamos com menos 28 mais 35 sobre 5. 7 vezes 5, 35, vem para cá. Menos 28 já estava em cima. Menos 28 mais 35. Quanto dá? Quanto? 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Muito bem. Menos 7 quintos. Menos não, mais, né? 7 dividido por 5. 7 dividido por 5. 5 vezes 1, 5. Para 7, o quê? 2 abaixa 4. R$1,40. Então guarde isso. Quando a banca te dá essas coisas birutas, pedindo qual é o valor, e se aqui está vendendo 35, para vender 28, aqui seria 17,5, mas para vender 28 tem que estar aqui mais ou menos. Ó. Então tem que ser bem menos que 7, bem menos que a metade, inclusive, de 7, quase 1/4 de 7. Entendeu a ideia? Então se faz a continha, é só fazer. Ó. Primeiro acha o A, que é esse coeficiente, este tangente desse ângulo aqui. Lembre que a tangente do ângulo θ é a mesma coisa que o A, coeficiente A angular. Você tem o A, que tem que ser negativo porque é decrescente. Você tem o X, que é o número de unidades. Você tem o B, que é esse valor onde a reta corta. Falta só o valor. É só você aplicar os valores. R$1,40, portanto, letra E. Certo? Dá umas cansadas. Daqui a pouco eu tenho a quarta, quinta, sexta, sétima e a 12ª parte. Para amanhã tudo derretendo, tem um monte de luz aqui, mas é por uma boa causa. Daqui a pouco eu volto. Um grande abraço.